Que irmãos, hoje parece que eu estou vestido para pregar. Alguém vai ganhar, pastor, você vai pregar? Mas depois da pregação vamos ter a ceia. Então, da ceia do Senhor, eu vou administrar a ceia. Mas eu pedi ao nosso irmão Francisco, FJ, para pregar para nós hoje. Como eu falei, esse último domingo eles vão estar conosco. Eles estão preparando para voltar para Moçambique em alguns dias. E vamos continuar orando para a família. E também eu me lembrei, se vocês querendo, deixa uma oferta para eles, para os próximos dias. Ele tem muitos gastos, gasolina, combustível, está indo para lá, para cá e outras coisas também. E Deus coloca no seu coração que dê uma oferta extra para eles até o fim do culto, até durante o almoço, você está preparado, pode fazer. Ou depois, você quer mandar uma oferta Pix para eles também, pode mandar para a nossa igreja ou outra maneira e podemos entrar para eles. Eu sei, eu sou missionário, mais de 30 anos. Quantas vezes eu fui abençoado pelos outros momentos, as pessoas deram uma oferta para mim, em momento de necessidade. Então, eu sei como é a vida missionária. Então, vamos continuar orando por esse família. Deus usou eles para plantar quantas igrejas lá em Moçambique? Terceira igreja plantada lá. Como possibilidade, estão orando sobre plantar uma igreja em outro lugar que precisa de uma igreja como nosso. Uma igreja que prega a palavra de Deus. E outro país na África do Sul, Suazilândia, estão orando sobre isso também. Mas eles estão perto, lá em Suazilândia, perto de Moçambique. Então eles podem manter uma olho nos trabalhos lá em Moçambique e sendo utilizado por Deus para plantar mais uma igreja. Mas é uma coisa de oração. Vamos continuar orando por ele e ajudando, apoiando de uma forma que podemos. Tá bom? Irmão, pode vir aqui. Mais uma vez, ele provavelmente vai usar essa cadeira para sentar um pouquinho, porque o pé dele não está bem. Mas deixe-me orar para ele, pedir a Deus para abençoar a ministração da palavra. Senhor, nosso Deus, Pai, obrigado por este momento que nós temos para ouvir mais uma vez Tua palavra. Obrigado pelo desafio e a lembrança que é a nossa responsabilidade para evangelizar, pregar o evangelho para as outras pessoas. Usa teu servo agora na ministração da tua palavra, que nós podemos ser guiados e tocados pelo Espírito Santo em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Vocês viram que nem machucado o pastor Kevin me libera. Não teve misericórdia de mim, né? Mas olha, eu quero agradecer a Deus para mim é uma grande honra poder estar aqui nessa manhã com vocês. E é uma grande responsabilidade, todas as vezes que um pastor bíblico chega diante do púlpito, nós seremos cobrados por Deus por cada palavra que dissermos aqui. Por isso a importância de estudarmos a palavra de Deus, para que possamos, como arautos da verdade, pregar toda a verdade de Deus. E toda a verdade de Deus está aqui, não é isso? Em sua palavra. Irmãos, sem muitas delongas, vamos nos colocar de pé para quem puder e vamos ler o texto que com certeza já está proposto aqui, que está lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu estarei lendo aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, versos de 10 a 12. Então, com a devida reverência à palavra de Deus, nós nos colocamos de pé por causa disso. Mas é para quem puder, tá bom? Diz assim, estarei na minha versão, Almeida, século 21. Estou lendo. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Estou orando. Santo Deus de toda graça e misericórdia, é diante do Senhor, o Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Deus que está entronizado em um trono de glória e majestade e poder,
aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração ao Deus Trino. Obrigado, Deus, por essa porção da sua palavra. Eu rogo, Espírito Santo, que o Senhor possa, nessa manhã, nos humilhar. Nos humilhar. Que o Senhor possa gerar contrição em nossos corações. Porque queremos sim, Deus, diante da tua palavra, queremos nos derramar, Senhor. Queremos, com isso, louvar o teu santo nome. Fala conosco, Deus. Nos mostra a beleza do sofrimento por causa do teu nome. É o que eu te peço. Que o Senhor possa encher aqui a nossa razão, as nossas volições e emoções no dia de hoje. E que em tudo isso, como propósito maior nosso aqui no domingo, no dia do Senhor, que o seu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar por gentileza. Queria perguntar para vocês, irmãos, eu vou ficar em pé e sentado, né, como o pastor Kevin já avisou, eu estou aqui me recuperando de uma cirurgia. Mas eu queria perguntar para vocês nessa manhã, quantas histórias de crentes ou de missionários vocês já ouviram no decorrer da vida de vocês? Histórias de sofrimentos, de perseguições, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que todos nós, de certa forma, já ouvimos, na verdade, alguma história de algum crente ou de algum missionário ou pastor que sofreu algum tipo de perseguição. Mas sabe, nessa manhã eu queria contar uma história real que aconteceu em algum rincão do continente africano, de um jovem africano que foi evangelizado por um missionário britânico, um missionário inglês, que fez uma das suas viagens ao continente africano e que ganhou esse africano para Jesus. Ele não só ganhou, ele treinou esse jovem africano, ele discipulou e ele enviou esse jovem africano de volta para a aldeia dele. O que me chamou a atenção nessa história foram 3 eventos que marcou a minha vida. E essa história nós vamos encontrar lá no livro do Piper, no Alegre-se os Povos. Esse livro, se você quer chorar, se você quer ver o termômetro do seu cristianismo, lê esse livro. Eu chorei muito. Gente, esse jovem ele não só se converteu, Jesus não só salvou ele voltou para sua aldeia. E nesses 3 eventos interessantes, lembra? Histórias de crentes que sofreram por causa da sua fé. Ele todo empolgado, ele volta para sua aldeia, ele volta para o seu povo e ele prega o evangelho. Esse africano, ele pregou o evangelho 3 vezes para a sua aldeia. Ele volta, os seus parentes o recebem com alegria e ele pede uma reunião. E nessa reunião ele pregou o evangelho. Sabe, a primeira vez que ele pregou, ele foi muito hostilizado. Por quê? Porque na cultura africana ele havia abandonado as suas tradições, os seus ritos, a sua religião, a sua cultura. Ele não apanhou. Mas disseram para ele, não fale mais desse Deus para nós. Mas ele não desistiu. E pela segunda vez ele pregou o evangelho. Ele passou pela sua aldeia pregando e falando que só havia salvação em Cristo Jesus. E ele foi espancado e ele foi arrastado como morto para fora da aldeia. Milagrosamente ele se recuperou. Ele se recompôs depois de alguns dias. E o que vem depois foi terrível. Ele voltou. Ele voltou e ele pregou o evangelho pela 3ª vez. Ele só lembra que quando ele começou a ser espancado e deram muitas pauladas e ele foi apedrejado, ele lembra que antes de desmaiar, ele vê o rosto de uma anciã, de uma velhinha chorando, ele desligou.
foi tido como morto. Ele acorda depois de 15 dias. E quando ele acordou, toda a aldeia havia se convertido. Eu comecei a chorar, irmãos. Eu comecei a chorar. Eu falei, gente, o poder do Evangelho. Sabe, irmãos, foi exatamente isso que aconteceu com o jovem Timóteo em Listra. Foi lá em Listra que o apóstolo Paulo foi apedrejado por causa da sua fé. Foi arrastado como morto para fora da cidade. E a tradição diz que Timóteo ele se converte ali, ao ver a fé daquele homem em não negar o seu Cristo, o seu Deus, a ponto de ser apedrejado, tido como morto, arrastado para fora da cidade. E é nessa história triste que o Senhor salvou aquele jovem Timóteo. Sabe, irmãos, essa é a glória de Deus nas missões mundiais. Onde tiver um crente, nunca se esqueçam disso. Onde tiver um crente, o evangelho vai dar certo. Só tem uma maneira, irmãos, uma única forma de o evangelho dar errado, de não dar certo, é se ele for deixado de ser proclamado aos perdidos. Porque todas as vezes que ele for proclamado, vai dar certo. Deus vai salvar os eleitos e Deus vai condenar os réprobos, os ímpios. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Sabe o que eu vejo nas igrejas hoje? Falta de coragem para expor a sua fé de forma densa. Falta de coragem de expor o amor de Cristo aos perdidos. Falta de motivações corretas para pregar o evangelho. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Pessoas que estão dentro das igrejas com medo, sem paciência, sem perseverança, sem um testemunho que vale a pena seguir. Será que esse não tem sido o seu pecado? Será que você não é esse crente que está morrendo de medo e de vergonha, a ponto de não mais defender a esperança da razão da sua fé? De repente você é aquele tipo de crente que não quer mais, que não quer se indispor, que não quer magoar alguém. Não sei. De repente você tem medo da perseguição que você pode sofrer por causa deste Cristo. Ou de repente você tem medo de ser perseguido pela sua fé lá no seu trabalho, na escola, na universidade. Eu queria perguntar para vocês o que tem impedido vocês de pregar toda a verdade de Deus, a ponto de falar, Senhor, não me importa mais o que vai acontecer com a minha vida, porque a minha vida não pertence a mim, a minha vida pertence ao Senhor, e tudo que eu vou fazer agora, tudo que eu fizer a partir de agora, eu vou fazer para que o seu nome seja proclamado e glorificado. De repente você pode estar em pecado. De repente eu estou pregando é para você mesmo nessa manhã. Para pessoas que perderam o contentamento do Evangelho. Sabe o que eu não consigo ver mais, irmãos? Eu não consigo mais ver crentes dispostos a sofrer pela razão da sua fé. O sofrimento de Cristo deve nos impulsionar, deve te impulsionar a você estar preparado para glorificar o seu Deus, para estar preparado para proclamar o nome do seu Deus e aquilo que ele fez na cruz pelos seus pecados, enquanto sofremos perseguições. Não se iluda, irmão. Daqui a pouco, lá na porta da sua casa, a perseguição vai chegar. Daqui a pouco você também, como aquele africano, você também será hostilizado pela sua fé, pela sua crença. Anotem o que eu vou falar para vocês. A fé em Cristo
nos leva a glorificar o seu santo nome em meio às perseguições. A fé em Cristo nos levará a glorificar o seu santo nome em meio às perseguições. Irmãos, essa aqui é a segunda carta do apóstolo Paulo. Lembra, na primeira prisão de Paulo, onde Paulo foi preso? Em Roma, em uma prisão domiciliar. Lembra, ele tinha direitos, porque ele era um cidadão romano. E ele fez projeções. Ele ganhou almas para Cristo. Ele escreveu muitas epístolas. Mas agora, nessa segunda carta, essa carta é a última vontade do apóstolo Paulo. Essa segunda epístola a Timóteo essa é a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Esse aqui é o registro das suas últimas vontades e desejos. Aqui é como se fosse um testamento que Paulo está deixando para o seu filho na fé, Timóteo. Nós estamos diante de um homem que plantou muitas igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Primeira prisão de Paulo, lembra? Foi por questões de perseguição religiosa dos judeus. Os judeus estavam perseguindo o apóstolo Paulo por causa da sua fé, porque Paulo estava pregando um tal de Jesus que é o Messias. Então ele é preso por 2 anos. Mas essa segunda prisão, irmãos, ela é totalmente diferente da primeira. Agora ele não está sendo mais tratado como um cidadão romano. Paulo ele foi lançado, lembra, em uma masmorra escura, úmida, fria, insalubre. E olha, não se iluda, naquele tempo, ou as pessoas saíam dessas masmorras doentes, com lepra, ou elas saíam diretamente para serem executadas. O que estava por trás o que está por trás da sua segunda prisão é o próprio Estado, o governo romano, com todo o seu aparelhamento, com toda a sua força bélica, com todo o seu poder legislativo, prendendo o apóstolo Paulo. Cuidado, não é coincidência o que está acontecendo no nosso país. O Estado está nos aparelhando a todo tempo, nos colocando no canto da parede e está nos tolhindo, nos proibindo de pregar a mensagem do Evangelho. E sabe, irmãos, um rápido contexto da atmosfera em que Paulo se encontrava quando ele estava preso em sua segunda prisão. O imperador era Nero. Um sanguinário, assassino, louco. Ele teve uma ideia, ele queria reconstruir a capital. E sabe o que ele fez? Ele teve uma ideia. Dos 14 bairros que tinha em Roma, 10 foram destruídos pelo fogo. Ele falou, vamos queimar os bairros. São 14. Onde é que estão morando aqueles judeus, aqueles crentes lá que estão adorando aquele Deus? Eles moram naqueles bairros ali, naqueles 4 bairros. Queimamos os 10 bairros romanos e vamos colocar a culpa nos crentes, nos judeus. Os 4 bairros restantes eram povoados por judeus e cristãos. E esses 4 bairros que não foram queimados por Nero, foi o álibi que Nero usou para culpar, para incriminar aqueles cristãos, aqueles judeus, dizendo, olha, eles fizeram isso, eles querem acabar com o nosso império, eles querem acabar com a nossa cidade. E lembra, irmãos, após ele falar isso, aconteceu um brutal assassinato, massacre e genocídio como com o povo de Deus. Houve uma grande perseguição contra a igreja. Irmãos, para vocês terem uma noção, faltou madeira para fazer cruzes. Tamanha a quantidade de cristãos que foram crucificados. À noite, os crentes em Roma serviam como lâmpadas. Eles eram queimados vivos. E é nesse contexto, irmãos, que o apóstolo Paulo está vivendo, está vendo Roma sendo queimada, está vendo os crentes sendo perseguidos, e ele quer trazer uma palavra final para o seu filho na fé.
É nesse contexto, irmãos, que nós precisamos nos lembrar que a fé em Cristo nos levará a glorificar o seu santo nome em meio às perseguições. Não se iluda, daqui a pouco a perseguição vai bater na nossa porta. Vai bater na sua porta. E é aqui que o apóstolo Paulo quer escrever essa última carta. E sabe o que essa carta quer nos ensinar? Que vale a pena sofrer por Cristo. Depois você pode ler e você vai ver quantas vezes a palavra sofrer, sofrimento, aparece nessa segunda epístola. Essa segunda epístola nos mostra que vale a pena sim passar aflições e sofrimentos por causa de Cristo. Irmãos, queria dividir a minha mensagem em 3 pontos nessa manhã. E o ponto número 1, a fé em Cristo, deve nos impulsionar a sermos um exemplo de crente em meio aos sofrimentos e perseguições. A fé em Cristo deve nos impulsionar a sermos um exemplo de crentes em meio aos sofrimentos e perseguições. Exemplo, modelo. Olha, Paulo, tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor e perseverança. Irmãos, Paulo, depois de trazer aqui uma exortação para o seu filho na fé, Timóteo, a respeito da corrupção do coração do homem, depois de Paulo aqui, irmãos, alertar Timóteo que nos últimos dias viriam tempos difíceis. E o motivo é que os homens, por sua natureza, escolheram viver amando mais esse mundo que a gente está vivendo agora. Eles escolheram amar mais a si mesmos do que amar as coisas de Deus. E ele vai falar isso no capítulo 3, a partir do verso 1. Ele vai dizer, ele vai mostrar uma lista enorme aqui. Ele fala, sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Diferentemente do falso evangelho que está sendo pregado aí fora, não é verdade? Ninguém pode passar por tempos difíceis, ninguém pode sofrer. O apóstolo Paulo está nos mostrando que nos últimos dias haverá tempos difíceis. E ele vai dizer o motivo pelo qual os tempos são difíceis. Ele diz, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhes o poder. Paulo fala, ei, Timóteo, afasta-se desse tipo de pessoa. Agora faz todo sentido para nós o verso 10. Tu, porém, tens observado, ou seja, não observe, para de olhar para as pessoas do mundo, para de olhar para aqueles ímpios que têm muito sucesso financeiro, status, poder, força. Esses homens são homens que são idólatras de si mesmos, são filhos da serpente, são filhos do diabo. Não siga, não observe, não olhe para eles. Ele fala, tu, porém, tens observado, ou seja, diferentemente daquelas pessoas que são discípulos do diabo, diferentemente daquelas pessoas que têm se aproximado das coisas desse mundo, você tem sido um verdadeiro discípulo de Cristo. Por quê? Porque Timóteo não estava olhando para esses homens e tomando o exemplo deles. Timóteo, em meio a todo esse arcabouço, Timóteo, no meio de todas essas coisas horríveis que o homem pratica por causa da sua idolatria, ele estava olhando como modelo de sua vida para o apóstolo Paulo e seguindo de perto elementos importantíssimos que faz com que nos mantenhamos de pé no fim da tarde, depois de toda a perseguição que sofremos por causa da nossa fé. Irmãos, todos esses pecados que eu listei aqui, ou eles estão ao nosso redor querendo nos tragar, ou nós já estamos afundados neles. A pergunta que não quer calar é, quem você tem observado? Quem é aquela pessoa que você tem observado que vale a pena seguir? Paulo fala, tu, porém, tens observado, ou seja, Timóteo era o tipo de discípulo que sabia ver os bons exemplos e seguir. Paulo, irmãos, diz que diferente desses falsos crentes, dessas falsas pessoas, desses falsos mestres, Timóteo estava olhando para aquilo que era certo, para aquilo que estava glorificando a Deus.
O que Timóteo estava olhando, observando na vida de Paulo? A sua doutrina. O seu procedimento, a sua intenção, a sua fé, a sua paciência, o seu amor, a sua perseverança. Irmãos, Paulo lista 8 características de quem vive uma vida piedosa. Será que como crentes, nós estamos dispostos a rogar para o Espírito Santo, para que Ele nos habilite, para que por meio das nossas vidas possamos glorificar a Deus e que as pessoas de fora possam, olhando para nós, ver que somos totalmente diferentes daquele padrão mundano que não segue regras. Não, o apóstolo Paulo quer nos mostrar um contraste gritante aqui de como deve ser a vida do crente. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele fala o seguinte: em evidente contraste à situação daquela época de declínio dos costumes morais, religião inautêntica e propagação de falsas doutrinas, Timóteo é chamado a ser diferente e, se necessário, a permanecer sozinho. Sabe, irmãos, esse jovem pastor chamado Timóteo, ele estava rodeado de falsos crentes, de falsos mestres. Por isso que era necessário essa exortação, por isso que era necessário Timóteo seguir o exemplo fiel de Paulo. Nós precisamos de líderes que sirvam de modelo para os mais jovens. O que Timóteo estava observando em Paulo? Timóteo estava observando a doutrina de Paulo, ou seja, Timóteo estava observando o ensino de Paulo, a instrução de Paulo, a doutrina de Paulo, os preceitos. Timóteo estava olhando para Paulo e estava vendo que ele de fato também era um tipo de homem que estava seguindo ao Deus certo e ensinando as coisas certas. Doutrina tem a ver com ensino, doutrina tem a ver com preceitos, doutrina tem a ver com a verdadeira instrução que traz as pessoas para perto de Deus e da sua palavra. Mas não somente isso, a doutrina tem que estar conectada com o procedimento. Procedimento, irmãos, é a conduta. Procedimento tem a ver com direção, com condução, com disciplina, com modo de viver. Procedimento tem a ver com você vive o que você fala. Tem a ver com aquela conduta. Mas também ele mostra que doutrina está ligado ao procedimento, mas está ligado com a intenção. Ou seja, a apresentação de algo que verdadeiramente seja substancial para a vida do outro. Irmãos, nós temos que ter a intenção de ensino correto. Nós precisamos ensinar as pessoas que estão chegando no Evangelho a verdadeira doutrina com as verdadeiras motivações que glorificam a Deus. Olha que coisa bonita. É um quebra-cabeça sendo montado. Doutrina, procedimento, intenção, fé. Sabe, irmãos, a ideia de fé aqui é convicção da verdade. No Novo Testamento é uma convicção, é uma crença que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, com as coisas divinas. Mas ele fala, aquele que tem fé tem paciência. Ou seja, paciência é aquela tolerância, aquela constância, aquela firmeza, aquela longanimidade que faz com que a gente caminhe mais longe. E ele fala que quem tem paciência ama. Ele fala amor. E essa ideia aqui traz uma visão de fraternal, amor entre irmãos, mas sacrificial. É aquele banquete de amor que nós precisamos derramar. Olha o que Timóteo estava vendo na vida de Paulo, irmãos. Ele fala perseverança. Ou seja, irmãos, tu tens observado a minha estabilidade, a minha constância, a minha tolerância. Rapaz, era um homem de Deus o apóstolo Paulo, não era? Ou seja, diferentemente daqueles homens dos últimos dias, daqueles homens que amam mais a si mesmo do que Deus, daqueles homens arrogantes, daqueles homens sem afeição natural, daqueles homens que são incapazes de perdoar, que são caluniadores, que são descontrolados, que são cruéis. Timóteo estava olhando para a pessoa certa. Timóteo estava olhando para aquela pessoa que valia a pena seguir. Timóteo estava olhando também para as perseguições e aflições de Paulo. Que aí entra essa parte do verso 11a. Ele fala, tu tens observado tudo.
doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança e as minhas aflições e minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Ou seja, irmão, Paulo está afirmando que por onde ele passou, ele sofreu. Não um sofrimento qualquer. Timóteo estava olhando aquele modelo. Timóteo estava olhando que nada podia parar o apóstolo Paulo, a não ser o próprio Deus. Irmãos, quando a gente dá uma pequena retrocesso ali para 1 Timóteo 1, verso 8, nós vamos saber quem colocou o apóstolo Paulo naquela prisão. Somente Deus poderia parar esse homem. Ele fala, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo não era prisioneiro de Nero. Paulo não era prisioneiro do Estado romano. Paulo era prisioneiro de Cristo. Foi o próprio Senhor quem o colocou ali. E Timóteo estava vendo tudo isso, observando o testemunho que valia a pena seguir. Irmãos, Paulo foi hostilizado por sua fé em Cristo. E não se engane, irmãos, para aquele jovem Timóteo era um grande desafio ter que entender que estar em Cristo era ter que compartilhar também dos seus sofrimentos. E se hoje, irmãos, existem lugares nesse planeta em que a igreja ela é perseguida, que nós e que essas igrejas possam se lembrar que cada perseguição, que cada sofrimento precisa ser um deleite gracioso, onde temos a oportunidade de experimentar, assim como Cristo e todos os arautos do Senhor experimentaram, do sofrimento que salva pecadores do inferno. Gente, o sofrimento por causa do Evangelho é um deleite da graça de Deus. Nós nem merecíamos sofrer por Ele, mas Ele quer que a gente seja agraciado por isso. Ele quer que a gente compartilhe dos próprios sofrimentos que Cristo sofreu. Aí eu pergunto para você, o que você está disposto a fazer e a suportar por causa daquele que te salvou? Que tipo de crente você é realmente? Que tipo de crente você realmente quer ser para aqueles que estão chegando na fé? Está vendo? Diferentemente das falsas igrejas, daquelas churches, que agora está na moda, né? Escrever nome de igreja. O Kevin sabe bem, né? Você chega aqui no Brasil, você vê church. Peraí, é uma igreja só para americano, para gente de língua? Não, é uma igreja de brasileiro mesmo. Diferentemente dessas igrejas que têm pregado que o crente não pode ficar doente. Lembra? Que o crente não pode passar por sofrimentos, por aflições. Porque se estiver passando por doença, está em pecado, não está entregando dízimo, não está fazendo as correntes, não está participando daquelas roubalheiras. Olha só, diferentemente do falso evangelho que está sendo pregado, Paulo está nos dizendo que é possível que por causa da nossa fé em Cristo, a gente venha a ser perseguido. Essa é uma realidade, irmãos. Agora a verdade é, o que você está disposto a sofrer por causa de Cristo? Irmãos, em Listra, lembra que eu falei, Paulo foi apedrejado. Em Antioquia da Pisídia, irmãos, Paulo foi expulso dessa cidade. Lá em Icônio, Paulo teve que fugir para não ser linchado pela população. Irmãos, Paulo, ele foi preso e açoitado na cidade de Filipos. Ele foi escorraçado de Tessalônica. Ele foi enxotado de Bereia. Ele foi chamado de tagarelas em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Corinto. Paulo enfrentou irmãos feras em Éfeso. Paulo foi preso em Jerusalém. Paulo foi acusado em Cesareia. Paulo enfrentou naufrágios quando ele viajou a Roma. Irmãos, Paulo foi picado por uma cobra na ilha de Malta. Paulo foi preso 2 vezes na cidade de Roma. E agora ele está numa masmorra. E agora ele está terminando o seu tempo na terra. Irmãos.
Ah, não, pastor, mas isso aconteceu lá naquele tempo. Não, não, não. Deus está falando para nós, por meio da sua palavra, que por causa do evangelho de Cristo Jesus, se você tem observado de perto a palavra de Deus, a sua doutrina deve estar no lugar, o seu procedimento precisa estar no lugar, as suas intenções verdadeiras precisam estar no lugar, a sua fé precisa estar no Deus certo. Você precisa ter paciência, amor e perseverança, porque sem isso você não vai conseguir suportar as perseguições e aflições que virão por causa de Cristo. E Paulo aqui está só falando de 3 perseguições que ele enfrentou, ele passou muito mais. Irmãos, o que nós precisamos entender de uma vez por todas é que o sofrimento e as perseguições sempre foram um combustível que fez com que a igreja perseguida ganhasse mais fiéis para o seu aprisco. Então, sabe o que nós deveríamos falar? Senhor, que venham as perseguições, me tira do comodismo, me tira desse ostracismo, me tira de dentro da ostra, abre a boca da ostra e me tira dali, me faz ser o tipo de crente que não vai desonrar o nome do Senhor. É isso, a proposta é essa nessa manhã, é fazer uma análise daquilo que estamos vivendo hoje em Cristo e por Ele. Paulo praticava o que falava, ele não era um ensinador, um caixeiro viajante, ele não era um teórico da fé. Irmãos, essa primeira parte aqui do verso 10, o verso 10 é a primeira parte do verso 11, quer nos mostrar que somente se tivermos centrados em Cristo Jesus e na sua palavra, iremos conseguir suportar todas as coisas por causa dele. Ele diz, irmãos, enquanto Cristo não for o centro gravitacional da nossa vida e do nosso coração, nós não iremos fazer nada em nome dele. Enquanto todas as áreas da nossa vida não for reinado por Cristo, enquanto ele não reinar em todas as áreas da nossa vida, nós não iremos fazer nada por ele. Nós precisamos ser um modelo de crente que vale a pena ser seguido. Que a sua doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor e perseverança sejam notórios de todos. Lembre-se disso, irmãos. A perseguição e a aflição são as marcas de um verdadeiro crente que está disposto a tudo para defender a razão da sua fé. As pessoas têm medo de pregar o evangelho hoje. Por quê? Porque tem medo de ser preso. As pessoas têm medo de falar para o homossexual que ele é homossexual. As pessoas têm medo de dizer, não, porque senão vão me chamar de homofóbico, eu vou ser preso. Que seja preso! Seja preso pela verdade, vire um modelo de crente. Aí tu vai ver um Pentecostes acontecer no Brasil. Um avivamento acontecer no Brasil. Anotem isso, irmãos. A fé em Cristo nos levará a glorificar o seu santo nome em meio às perseguições. Glorifique o seu Deus. Amém, irmãos? Ponto número 2. A gente repete. A fé em Cristo pode nos levar a sofrer perseguições. A fé em Cristo pode nos levar a sofrer perseguições. Mas o Senhor está conosco. Olha a parte B do verso 11. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Irmãos, nós não podemos ter medo. É o Senhor que vai na frente da batalha. Paulo nos mostra que as perseguições sofridas não foram um peso ruim para Paulo. Parece que Paulo afirma, até com um certo ar de orgulho, que ele havia suportado. Sabe, irmãos? A palavra grega para perseguições e suportei é muito linda, porque traz essa ideia de colocar sobre os ombros de alguém um fardo leve. Por quê? Porque é o fardo de Cristo sendo imputado em nós para que nós levemos o evangelho aos perdidos, ou seja, é sofrer por estar sustentado por aquele que vai na frente da batalha, é suportar pacientemente e aguentar. Paulo diz, quantas perseguições suportei. Não é suportar no sentido ruim, é dizer, eu carreguei nos meus ombros toda a perseguição por causa daquele que me salvou,
por causa daquele que me transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, para aquele que me transportou das trevas para a luz. Suportar aqui não é, lá vem o pastor FJ, eu tenho que suportar aquele cara. Não, suportar é me colocar nas costas. Suportar é levar aquele que não consegue ir sozinho para cima do cume da montanha, dizer, eu vou te levar. E é um prazer poder fazer isso. Paulo está dizendo que ele havia suportado todas essas perseguições como um fardo leve, suave e gostoso. O quanto você está disposto a defender a razão da sua fé e sofrer por isso. Quantas ideologias, irmãos, que o nosso país tem enfrentado hoje. Agora mesmo, que nós nem podemos falar feminismo, irmãos. O socialismo. E o socialismo dentro das escolas. Querendo pegar os nossos pequenininhos. O socialismo dentro da igreja, de repente dessa igreja. De repente pode ter algum crente socialista aqui, não sei. Espero que não. Falsos crentes entrando dentro das igrejas e ensinando um progressismo, um socialismo, dizendo que é bom. Quantos vídeos nós vemos de pessoas consumindo drogas dentro das universidades, toda a corrupção do Estado. E com os nossos próprios olhos contemplamos e ficamos calados. As pessoas têm medo de falar, ei, homossexualismo é pecado. Você está indo para o inferno. Por quê? Porque vai ser chamado de homofóbico, e ser chamado de homofóbico leva à prisão, à condenação, e aí a gente tem um bando de crente medroso. Por quê? Porque não consegue defender a esperança da razão da sua fé. E aí permite que o seu filho fique vendo 2 homens e 2 mulheres se agarrando em praça pública, e não chega e confronta pecados. Paulo não tinha esse problema. Paulo não tinha esse problema, ele afirma, quantas perseguições suportei. Quantas perseguições você está disposto a suportar por causa da verdade? Eu cheguei para tomar um café com a minha família lá no Starbucks, tinha uma bandeira LGBT. Eu perguntei, o que é isso aí? Ah, não, é a bandeira do orgulho. Eu falei, orgulho de quê? E falei abertamente, isso é uma falta de respeito. Eu não aceito isso. Eu não tomo mais café no Starbucks. E saí. Disse que o pessoal me falou umas 3, 4 palavras lá, mas não fiquei esperando para ouvir, não. Mas eu falei a verdade. Eu não posso admitir que uma minoria venha querer me tolir de tomar o meu café e de falar a verdade. Eu não tinha medo naquela hora. Eu falei para Deus, Deus, se eu for preso agora, eu vou sair preso algemado, mas minha boca vai estar falando. Eu vou dizer quem é Jesus. Eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo de defender a esperança da razão da minha fé. Mas o verso 11 termina com Paulo afirmando que suportou muita coisa. Ele fala, quantas perseguições suportei. Mas ele diz agora, qual é o motivo da razão da sua fé e da sua resiliência. Paulo atribui suas vitórias e força ao Senhor Jesus. O que ele fala? E o Senhor me livrou de todas. Quem é o refúgio e fortaleza de Paulo? E quem é o teu refúgio e fortaleza? A ponto de você falar, não, chega. Eu estou cansado desse cristianismo medíocre. Eu vou fazer diferença. Eu quero ser que nem o apóstolo Paulo, eu não vou ter mais medo. Eu estou pronto para suportar o que vier. Irmão, vai apertar o negócio, hein? Ah, vocês estão vivendo no mundo real, no mundo caído. O que você está disposto a fazer? A ser diante do Deus que te chamou da morte para a vida. Não se esqueça que é o Senhor que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o Senhor a causa de Paulo ter conseguido se livrar de todas aquelas perseguições, todas aquelas dores. Sabe, irmãos, esse Senhor é o mesmo que tem nos dado hoje as condições para que todos nós, para que essa igreja, para que as igrejas que estão espalhadas em todos os rincões dessa terra seja livre ou consiga suportar todas as perseguições que virão por causa de Cristo e do Evangelho.
É Ele que está na frente, irmãos. É Ele que nos livra, é o Senhor. Paulo atribui o seu livramento ao Senhor. Paulo diz, é o Senhor que me deu força, Ele que vai na frente da batalha. Sabe, aquele que havia livrado Paulo da sentença eterna, era o mesmo Senhor que seguia livrando Paulo de todas as mazelas, de todos os sofrimentos, de todas as dores, de todas as agonias. É isso que o Senhor faz conosco hoje. Ele está pronto a nos livrar de todas as nossas dores, agonias, mazelas, tristezas, sofrimento. Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador de todos aqueles por quem o Pai predestinou para serem salvos. Ninguém vai ficar de fora. Isso porque Ele é o Kyrios. Ele é o Senhor, é Jesus, Ele é quem tem o controle de todas as pessoas, Ele é o Mestre, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano, Cristo é o Suzerano. Ele é o príncipe, o chefe, o imperador, Ele é o juiz do universo, foi o Senhor Jesus, e o Senhor me livrou de todas, foi o Senhor Jesus quem livrou e pagou o altíssimo preço por nosso resgate, pelo resgate de todos os eleitos dessa terra, e todos os eleitos dessa terra serão libertos da escravidão do diabo, do pecado e do mundo. É em Cristo onde nós encontramos redenção dos nossos pecados. É em Cristo que recebemos vida eterna. Somente Ele, o Senhor que livra de todas, somente Ele pode nos dar o livramento eterno e nos capacitar, por meio do seu Espírito, a seguirmos em frente. A seguirmos em frente, lutando contra as hóstias do mal, contra todo principado, contra toda potestade das regiões celestiais. É Ele que está na frente da batalha. Você não está sozinho, não tenha medo. Marque, faça uma meta. Essa semana eu vou orar a Deus, porque eu quero que o Senhor prepare o tempo e o modo, porque eu preciso expor o Evangelho para aquela pessoa, independentemente do sim dela. Ela precisa conhecer o Evangelho que vai salvá-la ou condená-la eternamente. É isso, irmãos. O quanto você está disposto a sofrer as perseguições. E você precisa saber dessa verdade. O Senhor está contigo. Você não está sozinho. Paulo ele é enfático ao afirmar que todas essas perseguições Deus o livrou. E eu concordo com William Hendricks, que ele diz assim: o Senhor sempre resgata seu povo da morte e às vezes por meio da morte. De todo modo, nada nos separa do seu amor. Nada, irmãos. Não tenha medo. Vá, pregue, fale, não te cales. Não tenha medo dessa minoria. Se você for levado à delegacia, por que você está aqui? Não, porque eu falei de Jesus para ele, mas só por isso sim. Ah, você falou de Jesus, bofetadas. Uma vez um jovem chegou na igreja para mim chorando e falou: pastor, por causa da minha fé, minha mãe me deu muitos tapas na cara, eu apanhei muito hoje, chorando. Eu falei para ele: eu tenho inveja de você. Ele falou: como assim, pastor? Inveja. Eu nunca levei tapa na cara pela minha fé. Eu nunca fui provado na minha fé. Eu não estou dizendo que isso tem que acontecer para que você seja o grande crente. Mas será que eu estou pronto para isso? Será que eu estou pronto para levar uma bofetada, ser esbofeteado por causa da minha fé? Pense nisso, irmãos. E saiba, meu irmão, que na empreitada do Evangelho, você não está sozinho. O Senhor Jesus está com você. E Ele tem o poder para te livrar ou te dar forças para você suportar tudo o que pode vir por causa de Cristo. Não tenha medo. E não se esqueça disso. A fé em Cristo nos levará a glorificar o seu santo nome em meio às perseguições. Não tenha medo. Último ponto, irmãos. A fé em Cristo deve promover maturidade para vivermos piedosamente em meio às perseguições sofridas. A fé em Cristo deve promover maturidade para vivermos
piedosamente em meio às perseguições sofridas. Lembra, irmãos? O primeiro ponto que eu falei é que a fé em Cristo deve nos impulsionar a sermos exemplos. Segundo ponto, eu falei, irmãos, que a fé em Cristo pode nos levar a sofrer perseguições, mas o Senhor está conosco. E nesse último ponto, irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. A fé em Cristo deve promover maturidade para vivermos piedosamente em meio às perseguições sofridas. Olha o verso 12. O verso 12 quebra toda a teologia da prosperidade. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. O sofrimento é o tema central dessa carta. Viver para Cristo é sofrer nesse mundo. Essa é o que Paulo quer dizer. O que nos espera é o que Paulo está querendo nos ensinar. O apóstolo Paulo deixa claro que o que nos espera é o sofrimento. Não um sofrimento sem causa. Não um sofrimento sem propósito. Não um sofrimento pessoal ou qualquer. Paulo afirma que, na verdade, os que querem viver uma vida piedosa em Jesus Cristo, olha só, quem quer viver uma vida piedosa em Jesus Cristo, diz, sofrerão perseguições. A causa do sofrimento de um crente que quer viver piedosamente é o simples fato dele servir ao Senhor Jesus Cristo. C.S. Lewis disse, certa vez, que se você procura, abre aspas, uma religião que te traga conforto, eu não te aconselho o cristianismo, fecha aspas. Cristianismo é espada. Jesus falou isso em Mateus 24. Vocês serão levados aos tribunais por causa do meu nome. Vocês sofrerão. Vocês serão assassinados. Vocês serão apedrejados. Agora eu estou parafraseando. Tudo vai acontecer por causa da nossa fé. 2 milênios depois, a igreja não tem coragem de falar a verdade. De pregar para todos. De falar para o homossexual, é pecado. Você não nasceu assim. Jesus morreu por esse pecado. É pecado ser ladrão. É pecado ser mentiroso. É pecado ser corrupto. As pessoas têm medo de falar a verdade. O que é o sofrimento, irmãos? O sofrimento é a professora que nos dá um diploma de maturidade. Sofrer traz maturidade. Eu já passei por isso, não é isso? Maturidade eu já passei por isso, eu sei o que você está sentindo. É quando alguém fala assim, nossa, eu estou com uma dor nas costas, eu sei o que é sentir dor nas costas. Eu tenho 3 hernias de disco. Irmãos, pelo que você está disposto a sofrer? Paulo diz, na verdade, o Evangelho não mente para nós. O Evangelho nos desnuda a ponto de entendermos que nós iremos ter que enfrentar momentos difíceis na nossa vida, em algum momento da nossa vida. Paulo afirma isso. O que ele fala lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5? Ele diz o seguinte, isto é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Aqueles irmãos lá em Tessalônica estavam sofrendo por causa da sua fé, e Paulo diz que o sofrimento era prova de Deus na vida deles, para que aqueles irmãos pudessem ser considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Por quem que eles estavam sofrendo? Por Cristo. O que então, irmãos, o que é a perseguição na vida da igreja? O que é a perseguição na vida do crente? O que é a perseguição na vida de todos os missionários espalhados nos cantos dessa terra? É um preparo, é uma professora, é uma capacitação que nos habilitará a nos tornarmos dignos de Deus. Mas também, irmãos, a nos identificarmos com o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 4,13? Ele diz, antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem
com grande alegria. O que deve ser o sofrimento na vida do crente por causa de Cristo? Motivo de alegria. Ah, não vejo a hora de visitar o pastor Kevin na prisão. Por que você está aqui, pastor? Você roubou? Não. Eu estou aqui por causa de Cristo. Ah, pastor FJ, os irmãos aqui no meu pavilhão vos saúda. Nossa, tu já está ganhando alma dentro da prisão. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que onde ele ia, ele pregava o evangelho. Irmãos, sofrer perseguições por causa do evangelho é um privilégio. É se tornar parte de um público seleto de pessoas que foram redimidas, resgatadas e reconciliadas com Deus. Não é para qualquer um, não. É para quem tem a sua fé em Cristo. Sabe, irmãos, por fim, viver uma vida piedosa em Jesus Cristo é ir de contra o sistema desse mundo caído. É fazer oposição a todas as ideologias satânicas. É falar a verdade sobre o ecumenismo, sobre o homossexualismo, sobre o feminismo, sobre toda a corrupção, sobre toda a imoralidade, sobre o secularismo. É falar a verdade, mesmo que isso custe a nossa vida, mesmo que isso nos leve aos tribunais. Sabe por quê, irmãos? Porque viver vida piedosa em Jesus Cristo é viver em oposição ao príncipe deste mundo que é Satanás. É fazer oposição ao pecado e ao diabo. Viver piedosamente em Jesus Cristo é saber que você está em rota de colisão com um meteoro que te odeia. É colisão o tempo todo. Porém, eu queria que vocês não se esquecessem disso, irmãos. Existe um asteroide vindo de colisão contra todo o sistema maligno desse mundo caído, contra todos que perseguem a igreja, contra todos que nos maltratam. Tem um asteroide vindo. Todos aqueles, irmãos, que escarnecem de nós agora, que escarnecem da nossa fé, todos aqueles que nos atribulam por causa da nossa fé, eles irão receber desse gigante asteroide chamado Jesus Cristo a justa retribuição. Será tribulação por tribulação, perseguição por perseguição, e todo ímpio que hoje nos persegue, que vão nos levar aos tribunais por causa da nossa fé, eles irão sofrer a justa sentença dos seus pecados, que os irá conduzir eternamente para o inferno. Essa é a nossa segurança. É saber que em Cristo nós não estamos sozinhos e que a verdade é essa, que todos aqueles que querem viver uma vida piedosa em Jesus Cristo irão sofrer perseguições. Esse Cristo foi o mesmo Cristo que os apóstolos viram subir para ser assunto aos céus. E um dia ele vai voltar como um asteroide para um massacre final. Não vai ter guerra, não. A guerra já aconteceu na cruz. A grande batalha escatológica já aconteceu na cruz. Ele vem para massacre agora. Ele vem para dar carne para os abutres. Que eu e você, que nós, sejamos achados com uma vida piedosa. E que possamos ansiar por esse dia. Nós precisamos buscar, como crentes, vivemos uma vida piedosa em Jesus Cristo, sabendo que isso nos trará severas perseguições. Eu não posso mentir para vocês. Mas o que você está disposto a suportar por causa do Evangelho, no seu trabalho, na escola, na universidade, em todos os lugares onde o Senhor te levar? O que você está disposto? Lembre-se disso, irmãos. A fé em Cristo nos levará a glorificar o seu santo nome em meio às perseguições. Quem lembra daquele africano que eu falei no início da minha pregação? Quem lembra daquele corajoso africano que estava disposto a glorificar a Jesus Cristo por meio da pregação do Evangelho? Que sejamos como ele. O que tem te impedido de glorificar ao Deus Trino por meio da mensagem do Evangelho? Será o medo, a vergonha, a culpa, a apatia? Será porque de repente você não conhece o conteúdo do Evangelho? Será porque você não quer ser uma chacota? Ou ser envergonhado lá na faculdade, na escola, no trabalho? Que tipo de pecado que eu listei aqui, que você precisa rogar a Deus que te liberte para que você seja como aquele africano corajoso?
Lembre-se, irmãos, a fé em Cristo nos levará a glorificar o seu santo nome em meio às perseguições. Não se esqueça, a fé em Cristo deve nos impulsionar a sermos um exemplo de crente em meio às perseguições que estamos vivendo hoje, ou que poderemos viver. Lembre-se, irmãos, a fé em Cristo pode nos levar a sofrer perseguições, mas o Senhor está conosco. Não se esqueça, irmãos, que a fé em Cristo, ela deve promover maturidade. Quer ser maduro espiritualmente? Esteja pronto para viver a verdade. Eu quero te encorajar aqui nessa manhã. Quero terminar te encorajando. O sofrimento de Cristo deve ser um modelo pelo qual você precisa estar disposto a sofrer. O exemplo de Paulo precisa ser o procedimento pelo qual nós também nos apeguemos. E que a gente nunca se esqueça que sofrer pelo Evangelho, ser perseguido pela verdade, é o que fará do Deus Trino glorificado. Lembre-se, irmãos, tudo tem a ver com a glória de Deus, até o nosso sofrimento. Que a sua fé em Cristo te leve a glorificá-lo enquanto você sofre as perseguições que te esperam. Use, irmãos, o sofrimento do Evangelho como um combustível. Que essa perseguição, que toda aflição, que toda tribulação na sua vida, por causa de Cristo, possa promover uma vida de maturidade. E que assim como muitos sofreram no passado, estão sofrendo hoje por causa do Evangelho, que você seja um modelo a ser seguido para a glória de Deus. Vamos orar. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor está nos exortando a perseverar na sã doutrina, a testemunhar em todo o tempo o Evangelho. O que tem nos impedido, Senhor? Qual é aquele pecado que estamos nutrindo nas nossas vidas, que tem feito com que a gente não pregue a Tua palavra? O que tem feito, Deus, com que as pessoas do mundo tenham mais espaço do que nós? Por que essas marchas homossexuais e essas palestras horríveis que estão sendo realizadas nas escolas, nas faculdades, querendo enganar os nossos filhos, não faz com que a gente sinta uma santa indignação? Agora mesmo as testemunhas de Jeová aqui fora pregando aquela mentira, agorinha aqui na rua da nossa igreja. Senhor, que a gente faça oposição a Satanás e que a nossa vida seja como um aroma agradável, aceitável às suas narinas, que possamos estar prontos, se necessário for, pregar o Evangelho e sofrer a justa perseguição que te glorifica. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.